Olá, sejam bem-vindos ao canal Cabana do Medo. Peço para que não esqueça de deixar seu like para que nosso vídeo chegue para maior público possível, caso que não seja inscritos no canal, e venha fazer parte conosco. Sem mais delonga, bora pro vídeo. Numa noite de lua cheia, em uma pequena cidade do interior do Brasil, os moradores se recolhiam cedo, pois todos conheciam a lenda assustadora da mula sem cabeça. Diziam que era uma criatura sobrenatural, fruto de uma maldição lançada sobre uma mulher que cometeu pecados imperdoáveis. Naquela noite, um jovem chamado Marcos, curioso e destemido, decidiu explorar a floresta proibida, onde diziam ser o território da mula sem cabeça. Armado apenas com uma lanterna e coragem, adentrou o bosque escuro e sinistro. Enquanto caminhava, os galhos das árvores rangiam como se fossem lamentos, e os ruídos da noite ecoavam em sua mente, aumentando sua apreensão. De repente, ouviu um som de cascos batendo no chão, seguido por um gemido agudo e arrepiante. Marcos gelou. Sua lanterna tremia em suas mãos. Diante dele surgiu a figura monstruosa da mula sem cabeça, com olhos ardentes e fumaça saindo de suas narinas. Seu corpo era de uma mula comum, mas onde deveria estar sua cabeça, havia apenas um toco sangrento. O coração de Marcos disparou, mas sua curiosidade era maior que o medo. Ele tentou recuar, mas era tarde demais. A mula sem cabeça avançou na sua direção, exalando um cheiro de enxofre e podridão. Desesperado, Marcos correu pela floresta escura, com a criatura assombrosa em seu encalço. A cada passo, sentia o hálito quente da mula em sua nuca, aterrorizando-o ainda mais. Por fim, chegou a uma clareira, onde avistou uma velha cruz de madeira. Sem opções, agarrou-se a ela e começou a murmurar preces em desespero. A mula sem cabeça parou subitamente, recuando diante da fé e da determinação de Marcos. Com o raiar do dia, a criatura desapareceu nas sombras da floresta, deixando Marcos aterrorizado, mas ileso. Ele voltou para casa, jurando nunca mais desafiar os segredos sombrios daquela mata proibida. E assim, a lenda da mula sem cabeça continuou a assombrar os moradores daquela cidade, lembrando a todos que há mistérios terríveis escondidos nas sombras da noite. Depois do encontro aterrorizante com a mula sem cabeça, Marcos mal conseguia dormir. As imagens da criatura assombravam seus sonhos, e a sensação de perigo iminente o acompanhava mesmo quando acordado. Ele evitava olhar para a floresta, com medo de que a mula reaparecesse a qualquer momento. No entanto, algo o intrigava profundamente. Por que a mula sem cabeça estava tão determinada a persegui-lo? O que ela queria dele? Essas perguntas martelavam em sua mente, despertando sua curiosidade investigativa. Decidido a descobrir mais sobre a terrível criatura, Marcos começou a pesquisar a história da lenda. Conversou com os mais velhos da cidade, procurou por registros antigos e até mesmo visitou o cemitério local, em busca de informações. Foi lá, entre as lápides antigas e os suspiros do vento noturno, que ele encontrou um velho túmulo coberto de musgo e esquecido pelo tempo. A inscrição desgastada indicava que ali jazia uma mulher chamada Isadora, conhecida na região por sua beleza e misterioso desaparecimento há muitos anos. Marcos investigou mais a fundo e descobriu que Isadora fora amaldiçoada por um feiticeiro local por causa de seus pecados e traições. A maldição transformara-a em uma criatura meio mulher, meio mula, condenada a vagar pela eternidade sem descanso, assombrando os vivos. Agora, armado com conhecimento sobre a origem da mula sem cabeça, Marcos sentia-se compelido a desvendar o mistério por completo. Ele mergulhou ainda mais fundo na história, explorando antigas lendas e rituais de exorcismo. Finalmente, depois de meses de pesquisa e preparação, Marcos decidiu enfrentar a mula sem cabeça de uma vez por todas. Com coragem renovada e um plano elaborado, adentrou novamente a floresta proibida, determinado a libertar Isadora da maldição que a aprisionava. O que se seguiu foi uma batalha épica entre o bem e o mal, entre a luz da verdade e as sombras da maldição.
Marcos enfrentou a mula sem cabeça com todas as suas forças, usando os conhecimentos que adquirira para desfazer o feitiço que aprendia. No clímax da batalha, quando tudo parecia perdido, Marcos conseguiu pronunciar as palavras certas, quebrando o encanto que aprisionava Isadora. Com um grito angustiado, a criatura se desfez em fumaça e desapareceu, deixando para trás apenas o eco de sua maldição quebrada. Marcos retornou à cidade como um herói, aclamado pelos moradores que agora podiam dormir em paz, sabendo que a mula sem cabeça não mais os assombraria. E ele próprio encontrou paz, sabendo que havia enfrentado seus medos mais profundos e triunfado sobre eles. Mas, mesmo assim, a lenda da mula sem cabeça continuaria viva na memória daquela cidade, lembrando a todos que, mesmo nos lugares mais sombrios, a esperança e a coragem podem prevalecer sobre o terror. No final desta história, Marcos retorna à cidade como um herói, mas apesar de ter libertado Isadora e dissipado a ameaça da mula sem cabeça, algo dentro dele ainda não estava completamente em paz. As imagens da batalha e os gritos agonizantes da criatura continuavam a assombrá-lo, mesmo nos momentos de calma. Com o passar do tempo, Marcos percebeu que a experiência havia deixado marcas profundas em sua alma. Ele passou a ter sonhos perturbadores e vislumbres de sombras sinistras nos cantos de seus olhos. Sentia-se como se uma parte da escuridão da maldição ainda o perseguisse, buscando uma brecha para se manifestar novamente. Decidido a encontrar paz de espírito, Marcos embarcou em uma jornada espiritual, buscando orientação com sábios e mestres das tradições antigas. Ele mergulhou nos ensinamentos da sabedoria ancestral, aprendendo a enfrentar seus próprios medos e a canalizar a luz interior para dissipar as trevas que o assombravam. Com o tempo e muita dedicação, Marcos conseguiu encontrar o equilíbrio dentro de si mesmo. Ele aprendeu a aceitar que o mal existe no mundo, mas também descobriu que a verdadeira coragem reside em enfrentá-lo com amor e compaixão, em vez de ceder ao medo e à violência. Assim, Marcos se tornou não apenas um herói para sua cidade, mas também um exemplo de resiliência e superação pessoal. Ele continuou sua vida, agora com um coração mais sábio e uma alma mais forte, sabendo que mesmo nas sombras mais profundas, a luz da esperança e do amor pode brilhar, e a lenda da mula sem cabeça, embora tenha deixado suas cicatrizes, serviu como lembrete de que mesmo nos momentos mais sombrios, há sempre uma oportunidade para a redenção e a transformação.